homens, queimem a vila e o templo de Atenas. Destruam tudo e todos. Vamos saudar nosso senhor Ares. Vamos, homens. Quando o assunto é jogos de Transformers, eu vejo muita gente falar sobre os jogos mais famosos, como War, do Fall of Cybertron, Transformers The Game, e até mesmo o Devil May Cry de Transformers. E esse aqui é... A questão é que tem um jogo de Transformers que eu vejo pouca gente comentar, que nesse caso é o Transformers Armada de PS2. The ultimate conflict Ok, é bem provável que você já deve ter visto esse jogo alguma vez em sua vida, ou até mesmo jogado ele. Esse foi um jogo lançado no dia 7 de maio de 2004, exclusivamente para PlayStation 2. E na época, antes do demônio da Activision com seus 3.657 Call of Duty diferentes, esse jogo foi produzido pela Atari Melbourne House, e foi baseado na série animada Armada. É mesmo? Uma coisa que se diferencia bastante do anime é que ele não segue a mesma história do jogo. Aqui ele é só uma adaptação baseada no universo da série. O jogo não tem uma variedade de personagens tão grandes, e também ele não segue aquele sistema de campanha que temos em jogos futuros, onde cada fase você joga com um personagem diferente. Aqui, se você quiser, você pode passar o jogo inteiro com ele. No jogo a gente só tem apenas o Optimus, o Hotshot e o Red Alert como personagens jogáveis, com cada um tendo seus atributos um diferente do outro, o que acaba que em certos períodos você tinha que acabar trocando o personagem. Por exemplo, em um combate eu geralmente usava mais o Optimus, porque ele tinha um alto nível de resistência, enquanto o Hotshot eu usava bastante ele para missões onde exigia mais agilidade, e o Red Alert eu deixava ele de escanteio fora do campo. Bem, a história do jogo é até um pouco semelhante à do anime. Milhões de anos atrás, os Minicons fugiram de Cybertron e caíram na Terra Antiga, entrando em êxtase ao redor do planeta. No presente, os Decepticons conquistaram quase todo o Cybertron, graças ao seu exército de Decepticlones. Enquanto tomam Iacon, apenas Optimus Prime, Hotshot e Red Alert se opõem a eles. Optimus e Megatron se enfrentam em um prédio até serem interrompidos pelo sinal de socorro dos Minicons. Ambos os lados partem para a Terra para resgatar os Minicons. Daqui em diante nós seguimos a jornada ao lado dos Autobots. Se na primeira fase, na Amazônia, um ambiente tropical que contém bastantes ruínas e cachoeiras. E é claro, um ambiente bem aberto para você estar podendo explorar o local. Só tomar cuidado para não se perder e não acabar sendo morto por um grupo de Decepticons. E aqui temos o primeiro chefe, que no caso é o Heavy Unit, que mais pra frente acaba sendo só mais um bucha de canhão. Antártida, um ambiente completamente rodeado de neve e icebergs, com um pequeno destaque a uma base de aviação e um navio encalhado no gelo. E aqui é palco para um dos bosses mais difíceis do jogo, que nesse caso é o Starscream. Se você começou a jogar o jogo recentemente, você vai passar um sufoco contra esse boss, porque o combate com ele é muito chato, cara. Pois a maioria das vezes ele sempre te ataca quando ele tá no modo jato, o que acaba sendo bem difícil lutar contra ele, pois ele pode facilmente te dar um ataque surpresa. Deep Amazon, a selva profunda, onde aqui a fase começa a ficar um pouco mais complicada, que o objetivo principal é chegar em uma das pirâmides do mapa para poder enfrentar o chefe principal. E para chegar lá não é nada fácil, porque a entrada tá estompada de Decepticon. Mas no fim você acaba enfrentando os Cyclones, que de primeiro o cara vai limpar o chão com a sua cara e depois vai brincar de cirandia, só que com a diferença que ele vai te mandar lá pra casa do caralho. E logo depois disso ele vai começar a metralhar você enquanto voa, o que acaba dificultando mais ainda, porque os tiros desse cara é muito roubado, o cara tira muita vida. Então só boa sorte aí pra você. Como assim? Tô entendendo nada. Tu não tá entendendo, deixa eu te explicar. Meio do Atlântico, a fase onde vai se passar em alto mar, e com o simples objetivo de invadir um navio Decepticons e destruir tudo que vem pela frente. Se você achou essa parte quase que impossível,
Logo em seguida você vai ter que enfrentar o fucking Tidal Wave, onde automaticamente o jogo vira um Shadow of the Colossus da vida, e você vai ficar praticamente 2 semanas sem jogar depois de ter 1% de luta contra esse filho de uma puta. A fase seguinte sendo Alaska, outro ambiente de gelo, porém o que marca essa fase são seus inimigos, que ficam mais difíceis ainda. Ou seja, você tá fudido, meu parceiro. Starship. Essa fase é a continuação da fase anterior, com as diferenças que a fase se passa inteiramente dentro da nave de Starscream. Sim, aqui nessa fase a gente enfrenta o Starscream. E outra coisa que destaca essa fase é que chega um certo ponto que a fase fica mais difícil ainda. Não, meu, vai tomar no cu. Que jogo de filho da puta, mano. Menos a batalha contra o Starscream, porque você já morreu tantas vezes na segunda fase que você já acabou memorizando todos os movimentos desse arrombado. Pacific Island, sendo a fase final do jogo, que tem uma característica bem marcante pra mim, que é esse ambiente tropical, que me lembra bastante aquela estética do Fruit Gear Aero. Aqui, o boss final é o Megatron, que também é uma luta bem complicada, principalmente porque a batalha é dentro de um vulcão, o que deixa tudo ainda mais difícil, porque se você cai na lava, já era, meu parceiro, você vai ter que voltar desde o início da fase. Mentira, que se você salvou o checkpoint, você não volta desde o início da fase. Então lembra de sempre salvar o checkpoint, beleza? Cego do caralho. E pra finalizar, temos a fase bônus, que se passa em Cybertron. Uma batalha bem simples contra o Unicron. Sim, na minha opinião, foi uma batalha bem fácil, diferente de outros bosses anteriores. Vencer o boss, você impede a destruição de Cybertron e liberta o planeta das mãos dos Decepticons. E assim você acaba zerando o jogo. E bem, o jogo teve notas bem favoráveis, tanto pela crítica e pelo público, porém o jogo foi considerado bem difícil para sua época. Um desses atributos que fez com que o jogo se destacasse por conta da sua dificuldade era as batalhas e a IA dos inimigos, pois a IA deles era uma coisa mais violenta, um pouco mais agressiva, e os boss battles ser também muito difíceis de jogar, sendo um dos principais boss battles mais difíceis que falaram foi o do Cyclonos, e isso foi marcado no jogo. Porra, até o modo easy tava difícil, cara. Bem, por mais da dificuldade, eu super recomendo vocês jogarem o jogo e se estressarem como eu também me estressei pra zerar essa porra. Esse jogo pra mim sempre será um dos melhores jogos da franquia, uma pena que ninguém quase fala sobre ele, e isso pode ser por conta que o jogo foi lançado apenas para uma plataforma, e porque também nos anos 2000 Transformers infelizmente estava respirando por aparelhos. O que fez assim com que tanto a série quanto o jogo não tivesse a visibilidade que ele merecia. Mas para os fãs que viveram e jogaram o jogo na época, consideraram ele um jogo muito subestimado, o que eu particularmente concordo com os fãs mais antigos. Mas enquanto a você, o que você acha? Comenta aí, hype o vídeo, e aqui quem fala é o Veicon. Até a próxima.